Oi, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, o conteúdo dessa semana fala sobre os modelos atômicos. Mas de que maneira que chegou nesse assunto, modelos atômicos? Por que foi criado modelos atômicos? Para explicar o quê? Imagina o seguinte, essa folha de papel, se perguntaram assim na época, por exemplo, do que essa folha de papel é feita? O que constitui este material? Até que alguém disse assim, tudo é feito de átomos. Átomos vem do grego e quer dizer não divisível, quer dizer impossível de se dividir. Eu acho que eu já tinha falado para vocês na sala que o átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Tudo que existe no mundo é feito de átomos. Agora, de que maneira que esse átomo foi representado? Através de esferas, tipo bolinhas de gude, esferinhas pequenas. Imagina que uma parede, por exemplo, você começa a quebrar a parede, quando você começa a bater um prego, não voa aqueles farelinhos? Aquele farelinho, vamos dizer que seja o átomo. Então, para começar a aula, eu tenho uma folha de papel. Vamos dizer que toda essa folha de papel é feita de pequenas esferas. Então, uma esfera grudada na outra, que é grudada na outra, que é grudada na outra, que constituiu esse pedaço de matéria. Aí veio a seguinte dúvida. Mas o que é o átomo? O que ele constitui? O que ele representa, né? Então, foi criado teorias. E essas teorias foram baseadas em um pensamento filosófico. E através desse pensamento filosófico foram feitos experimentos, foram feitos estudos para descobrir o que era de verdade o átomo. Então, a primeira teoria, o primeiro estudioso assim que criou a primeira teoria que eu vou passar, que a gente vai estudar, é teoria de Dalton. Dalton dizia o seguinte, o átomo nada mais é do que esferas que constituem tudo que existe no nosso mundo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma esfera dessa e vou dar um zoom, só para vocês entenderem o que seria um átomo, mas de um tamanho para que vocês entendam melhor. Então, olha a mágica. O átomo seria isso daqui, Pensa numa mágica boa. Olha só. O átomo para Dalton seria isso daqui, uma esfera. Não desse tamanho. Eu dei um zoom para vocês entenderem melhor. Dalton dizia o seguinte, todas as coisas são feitas de átomos. Átomos são esferas que não podem ser quebradas, não podem ser divididas, não podem ser, elas são indestrutíveis e elas não podem ser partidas no meio. Então, para Dalton, o átomo é uma esfera vazia, indivisível, indestrutível, constituinte de todas as coisas que existem. Então, o modelo atômico de Dalton, como ele dizia que era uma esfera vazia, o átomo de Dalton seria isso aqui, Ela era ela não seria quebrável, ela seria indivisível e era impossível você dividir. Então, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque lembra uma bola de sinuca. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica passaram a ser representados através de esferas. Por exemplo, o carbono era uma esfera toda pintada de preto, o oxigênio era uma esfera totalmente pintada de branco por dentro, isso no papel. Então, todos os elementos da tabela periódica eram representados através de esferas. Seguindo, vida que segue, outro cientista criou uma teoria
baseado no seguinte experimento. Sabe quando você liga a TV, essas TVs de tubo principalmente, você não sente o cabelo do braço sendo atraído pela televisão? Esse cientista, fazendo outros experimentos, claro que não tinha televisão na época, mas ele fazendo outros experimentos, usando o atrito, ele usava o atrito dos materiais, ele descobriu o seguinte, que o átomo não era vazio, que existia dentro do átomo uma partícula capaz de atrair a outra matéria. E essa partícula ficou conhecida como elétron. Por que elétron? Quando você liga a TV e você percebe que o pelo do seu braço começa a ser atraído pela televisão, quem faz aquela atração é os elétrons que ficam correndo de um lado para o outro. Elétrons são cargas negativas. Os elétrons, que no caso é a corrente da eletricidade que fica girando, circulando. Então, esses elétrons atraem o pelo do nosso braço, porque os elétrons são dotados de cargas negativas e o pelo do nosso braço de cargas positivas. Então, tem aquela atração. Esse cientista que criou essa teoria, o nome dele era Thomson. Tem na apostila de vocês o nome. O nome dele ainda é Thomson. No caso, o nome dele era Thomson. Para ele, o átomo já não era um átomo vazio por dentro. Por quê? Ele pensava assim, se um elemento, o átomo de uma matéria consegue atrair o átomo de outra matéria, quer dizer, tem alguma partícula que está causando essa atração. Porque Dalton dizia que o átomo era uma partícula neutra. Dalton dizia que o átomo era uma partícula neutra. Thomson já descobriu que não é uma partícula neutra, que existia uma outra carga, uma outra partícula dentro do átomo. Foi quando ele descobriu o elétron. E foi através do descobrimento desse cientista que foi possível criar a primeira televisão de tubo. Então, para Thomson, o átomo não era mais vazio como Dalton falava. Ele dizia o seguinte: a massa do átomo era dotada de cargas positivas. Então, essas bolinhas azuis que ficavam paradas incrustadas dentro do átomo, era o que é chamado de elétron. Então, essas bolinhas de azuis são os elétrons que ficavam parados dentro do átomo, e o restante da massa era dotado de carga positiva. Então, a massa do átomo era positiva e os elétrons eram cargas negativas. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Por que pudim de passas? A massa do pudim seria a massa do átomo e as passas seriam esses elétrons que ficavam incrustados dentro do átomo. Deu para entender a diferença? Quer dizer, já deixou de ser um átomo vazio e passou a ser um átomo onde já existia uma outra partícula, o elétron. Seguindo os estudos, Rutherford, que foi o próximo cientista, ele descobriu o seguinte: ele realmente confirmou que os elétrons existiam, porém, eles não ficavam parados. Eles não ficavam parados dentro do átomo, como Thomson dizia. Ele fez um experimento utilizando um elemento radioativo, onde esse elemento radioativo lançou uma quantidade de energia alfa, e essa energia atravessou uma lâmina de ouro, tipo uma folha, só que feita de ouro. Conclusões que ele tirou, resumindo, ele descobriu o seguinte: o modelo atômico que ele criou foi para explicar o seguinte fato: os elétrons ficavam girando em órbitas em volta
do núcleo. Lembra que no modelo de Thomson, ele dizia que a massa do átomo era dotada de carga positiva? Rutherford disse o seguinte: a carga positiva, na verdade, ficava no núcleo do átomo. Um núcleo, como se você quebrasse um ovo. Você quebra um ovo. Onde é que está o núcleo? Seria a gema. Onde é que os elétrons ficavam girando? Naquela parte branca do ovo. Então, o núcleo é onde estão as cargas positivas e os elétrons ficam girando em órbitas ao redor do núcleo. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Por que modelo planetário? Os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo como se os elétrons fossem os planetas e o núcleo seria o Sol. Então, os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo em volta em camadas, tá bom? Então esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Inclusive esse modelo, com certeza vocês já assistiram a algum filme, algum desenho que tem esse símbolo. Esse é o símbolo principal da ciência, porque é o princípio de tudo. Você explica a existência do átomo para explicar a existência de tudo que existe no nosso mundo. Então, esse é o modelo planetário, onde o núcleo do átomo é onde possui as cargas, os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons são esses de vermelho, que ficam girando ao redor do núcleo. Duas coisas que vocês têm que lembrar. O modelo de Rutherford ficou dividido em duas partes. Núcleo, onde estão as cargas positivas, e esse lugar ao redor, onde os elétrons ficam girando, é chamado de eletrosfera. Então, eletrosfera, onde os elétrons ficam girando em órbitas ao redor do núcleo. E a parte do meio é o núcleo, onde as cargas positivas estão armazenadas, vamos dizer assim. Tá bom? Outro cientista que ele deu uma grande contribuição para a humanidade foi o modelo de Bohr. Bohr, ele era discípulo, ele era um cientista que trabalhava junto com Rutherford. Então, Bohr, ele disse o seguinte: o núcleo possui as cargas positivas e ao redor do núcleo existem os elétrons que ficam girando. Agora observem o seguinte, estão vendo essas camadas? É como se fosse uma camada de cebola. Cada camada dessa, cada volta dessa, comporta uma quantidade de elétrons. E cada camada dessa tem uma quantidade fixa de elétrons. Fixas, elas não se alteram. Os elétrons não podem ficar pulando de camada como se fosse a casa deles. Porque cada elétron fica em órbita em uma camada diferente da outra. E cada camada comporta uma quantidade de elétrons. É como se você fosse subindo de nível e cada nível comporta uma quantidade de pessoas. Não pode colocar nem a mais e nem menos. Tem que ser aquela quantidade que sempre vai estar ali girando ao redor do núcleo. O que Bohr ele descobriu? Ele descobriu o seguinte: quando você pega, vamos supor, você pega um exemplo, os fogos de artifícios. Você acende, aí você solta os fogos de artifício. Quando você solta fogos de artifício, sobe uma bomba e dentro desse lugar, desse lugar onde está dos fogos de artifícios, onde solta essa bomba, dentro dessa bomba vai ter pólvora e vai ter vários elementos químicos. O que acontece com esses elementos químicos? Na hora que a pólvora explode, esses elementos químicos recebem uma grande quantidade de energia. O que acontece quando esse elemento químico, por exemplo, tem um elemento químico, eu esqueci o nome, ele quando recebe uma grande quantidade de calor, ele emite luz. Então por que os fogos de artifícios emitem várias cores diferentes? Porque lá dentro tem vários tipos de metais diferentes.
vários tipos de metaizinhos triturados. Quando essa bomba explode, na hora que essa pólvora esquenta, na hora que aquece esses pedacinhos de metais, quando esses metais absorvem esse calor, eles emitem luz. Então, na hora que explode, que aquela pólvora queima e aqueles metais são espalhados, eles começam a emitir luz até desaparecer. O que Bohr explicou relacionado ao modelo dele? Ele dizia o seguinte: vamos supor, eu tenho esse elétron que está aqui, ó, girando ao redor do núcleo. Na hora que explode a bomba, a pólvora de um fogo de artifício, por exemplo, esse elemento químico, vamos supor que esse aqui seja o ferro, por exemplo. Vamos supor que esse elemento químico aqui seja o ferro. Na hora que esse elemento químico recebe essa quantidade de calor, tá vendo esse elétron aqui, ó? Ele passa a ficar no estado excitado. Por que estado excitado? Porque ele recebeu uma grande quantidade de energia, de calor. Quando ele recebe essa grande quantidade de calor, ele salta de uma camada inferior para uma camada mais externa. E ele, quando recebe esse calor, ele pula de camada. Na hora que ele pula de camada, ele permanece aqui com aquela energia. Só que quando ele perde essa energia, o que acontece? Ele libera essa energia em forma de luz, que é quando você vê aqueles fogos queimando no céu. Quando esse elétron volta para a camada que ele estava, ele libera a energia que ele absorveu. E de que maneira que ele libera essa energia que ele absorveu? Em forma de luz. Então é basicamente assim: uma bomba explode, você solta. Quando chega lá em cima, a pólvora libera aquela grande quantidade de calor. Aí, dentro dessa pólvora, dentro dessa bomba, eu vou ter um metalzinho. O que esse metalzinho faz? Ele vai absorver esse calor. Na hora que ele absorve esse calor, o elétron vai entrar num estado de agitação. Ele vai ficar muito agitado e ele vai saltar de camada. Então ele vai sair de uma camada interna para uma camada mais externa. Quando ele chega nessa camada mais externa, ele fica agitado, só que ele não consegue permanecer ali. O que ele faz? Ele libera aquela energia em forma de calor e volta para o lugar de origem dele. E na hora que ele volta para o local de origem, é quando acontece aquela luminosidade no céu. E por que tem tantas cores diferentes? Porque existem vários metais que emitem cores diferentes. Tá bom? Então, como dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, lembra que eu expliquei para vocês que no modelo de Bohr, ele dizia que quando um elétron pula de camada, ele absorve energia e pula de camada. Quando ele está na camada mais externa, é como se ele pulasse para o andar de cima, sabe? Quando ele está na camada mais externa, é porque ele absorveu energia. Na hora que ele devolve essa energia, ele volta para a camada que ele estava antes. O que acontece? Na hora que ele tá circulando, aí ele recebe energia, ele passa para a camada mais externa, então ele salta de uma camada e vai para outra, e está circulando. Por quê? Ele absorveu energia, porque ele está no seu estado excitado. Na hora que ele libera essa energia, ele volta para a camada que ele estava anteriormente, e ele libera essa energia em forma de luz. Vou apresentar para vocês, olha só. Aqui eu tenho um tipo de metal, o sulfato de cobre. O cobre você sabe que é um metal, mas esse aqui, ele está em formato de... Ele está tipo... Ele passou por um processo, ele está... Olha só. Aqui eu molhei com um pouco de álcool. Ah, mas por que eu molhei com álcool? Porque esse álcool eu vou usar para fornecer energia.
Lembra que nos fogos de artifício, quem é que fornecia energia para que o elétron saltasse de camada? A pólvora, na hora que ela explode no céu e aqueles... Imagina que todos esses metais aqui estejam na forma de grão. Aqui está na forma de grão. Na hora que explode no céu, esses grãozinhos absorvem o calor da pólvora que emite. Na hora que esses grãozinhos absorvem energia, o elétron absorve essa energia, ele pula de camada. Na hora que ele pula de camada, essa energia que foi absorvida, ela é liberada muito rápida. Quando o elétron absorve energia e libera muito rápido. Por isso que na hora que tem aquela explosão no céu, você vê aquelas luzes fininhas, de repente elas se apagam, porque é o tempo que ela absorve energia e libera, absorve e libera. Então, ó, aqui eu tenho o álcool, que é onde eu vou usar para fornecer energia, calor. Vou molhar. Olha para vocês verem o calor da chama. Agora olha só o que acontece se eu aquecer. Deu para entender? Vou fazer mais uma vez, para vocês não falarem que não entenderam. Olha só. Álcool. Vou molhar mais um pouquinho. Olha só, preste atenção. O calor da chama é energia. Essa energia eu vou usar para poder aquecer esse metal. Entenderam o que acontece? Agora imagina o seguinte. O cobre, na hora que ele é aquecido, ele acaba emitindo essa luz verde. Os outros metais emitem cores diferentes. Então, como é que funciona os fogos de artifício? Eles colocam metais em formas de grão dentro da bomba. Essa bomba sobe. Quando chega lá no alto, ela explode. Na hora que ela explode, ela emite calor. No estouro da pólvora, ela emite calor. Na hora que ela emite o calor, ela faz com que esses grãozinhos sejam aquecidos demais. Na hora que esses grãozinhos são aquecidos, os elétrons absorvem energia e pula de camada. Na hora que ele pula de camada, ele volta para a camada que ele estava anteriormente e libera essa energia que ele absorveu em forma de luz. Deu para entender? Então é assim que se fazem os fogos de artifício. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado essa apresentação. Foi uma apresentação que eu fiz nos anos anteriores para deixar bem mais claro o conteúdo para os meus alunos. Eu espero ter ajudado vocês. Seria a experiência que faríamos em sala de aula. Não deu para fazer aquela mega estrutura e aquele vídeo super bem bolado que eu tinha planejado fazer, porque é mais difícil do que parece gravar um vídeo, tá bom? Agradeço por vocês terem acompanhado até aqui. Espero ter ajudado na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida é só mandar mensagem ou no canal, ou pode mandar mensagem na plataforma, no meu WhatsApp, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tá bom? Tchau para vocês e um grande abraço.